Então tá, a gente vai falar sobre amizade hoje. A nossa palavra será sobre amizade e eu creio que nesses últimos tempos está tão difícil achar uma amizade sincera, né? Uma amizade honesta, uma amizade que vale a pena, né? E eu creio assim também que, na verdade, essa amizade sincera, essa amizade honesta, essa amizade boa, a gente primeiro tem que pensar se nós somos essa pessoa, se nós somos bons amigos, ao invés de termos vários amigos. Será que eu sou um bom amigo? Será que eu consigo atender, eu consigo dar atenção, eu me preocupo com os meus amigos? Então, assim, a gente, primeiramente, desculpa, não me apresentei, eu sou o Servo Márcio, né, para quem não me conhece, e nós estamos ainda impactados pelo nosso encontro. Estou vendo alguns verdinhos aí, camisetinhas verdes, nós estamos impactados. Cadê os teens aí? Glória a Deus. Nós ainda estamos aleluiados, como dizem aí, né? Por causa do nosso encontro com Deus, né? E essa unção assim é tão boa, tão poderosa, e eu consigo sentir ela aqui desse altar. Eu consigo sentir, e eu vejo que todo mundo que foi lá, que serviu nesse retiro, voltou diferente. Não somente as crianças, mas serviu para nós mesmos também, sabe? E lá eu falei um pouquinho sobre essa questão de amizade, sabe? A gente comentou lá, e a pastora gostou, numa das palestras lá, e falou para a gente trazer, se eu podia trazer essa mensagem aqui. Eu só não achei que ia ser já logo nessa próxima terça-feira, achei que ia demorar um pouquinho mais, né? Mas eu quero pedir licença para os irmãos, para o pastor e para a pastora, para antes de entrar na palavra ali, no capítulo, no versículo que a gente vai ler, que está lá em Marcos capítulo 2, tá? Quem quiser ir procurando aí já, Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Mas assim, eu queria fazer alguns agradecimentos aqui, tá? Antes, aproveitar que eu estou com o microfone na mão, e eu quero fazer alguns agradecimentos especiais. Eu sei que vai faltar alguém para eu agradecer, tá? Então, assim, peço perdão já, desde já, porque se eu for agradecer um, por tudo que aconteceu, a gente não conseguiria fazer nada sozinho. E foi maravilhoso, foi bênção, mas eu quero agradecer em primeiro lugar os nossos pastores, a pastora Rita e o pastor Maurício, também nossos outros pastores, que todos estiveram lá dando uma força de alguma maneira, mas em especial a pastora Rita. Ela tem participado junto com a gente, assim, sabe? Então, eu quero dizer para vocês que eles são um exemplo para nós de liderança. Por quê? Porque quando eles levantam um líder, eles não deixam o líder, já que você é líder, agora você vai lá e faz. Já que você é líder, você vai lá e faz. Então, quando você, creio que aqui vai ter tem vários líderes aqui, de ministério, líder de célula, Deus vai levantar você numa liderança aqui nessa casa, para liderar alguma coisa. Então, assim, quando acontecer isso na tua vida, saiba que você vai estar coberto pelos seus pastores. Não só coberto em oração, não apenas coberto em oração. Glória a Deus. Não só coberto em oração, mas coberto também com ajuda mesmo, assim, física, sabe? E a gente sentiu muito isso lá. Então, quando eu fui levantado, né, nesse ministério para liderar ali os teens, eu fiquei muito preocupado, sabe? E, para te falar a verdade, eu não queria aceitar. Mas conversei com a minha esposa e eu vi que ela estava tão empolgada, eu achei que ela também não ia querer, mas vendo a empolgação dela, eu me contagiei também. E falei, não, vamos encarar então, vai dar certo. E tudo isso começou através de dois amigos nossos, um casal de amigos nossos, que eu quero falar muito sobre eles hoje aqui. E esse casal de amigos, já que nós vamos falar sobre amizade, esse casal de amigos fez um dia, em 2022, uma casa de paz, lá na nossa casa. E através do amor que esses nossos amigos em Cristo Jesus demonstraram para nós lá, nós estamos aqui hoje. Então, amém, glória a Deus. Então, assim, e voltando lá nos agradecimentos, agradecer também a todos que serviram lá no nosso encontro, no nosso retiro. Não seria possível nada sem os nossos amigos que nos ajudaram lá. E sim, principalmente a cobertura espiritual e a cobertura mesmo braçal dos nossos pastores. Então, eu fico muito grato. E, em especial, também agradecer o pessoal da cozinha. A cozinha foi muito elogiada, a comida estava maravilhosa, falaram que estava maravilhosa, pelo menos. Teve muito elogio lá sobre a alimentação, sobre a comida, o cheirinho estava muito bom, mas eu voltei, pastor, com a Kombi, sabe? E eu não estou acostumado a dirigir Kombi. Então, assim, eu sabia que a Kombi tem um jogo ali, mas não sabia que era tanto assim. E quando eu estou vindo ali na BR,
Eu vejo que as irmãs são irmãs de oração mesmo, porque elas clamaram tanto. As mulheres da cozinha são poderosas na oração. Elas clamaram tanto. A pastora Fátima estava junto com a gente ali na cobertura espiritual, dentro da Kombi, e a gente conseguiu chegar aqui, cansado, não sabendo dirigir a Kombi direito, não consegui colocar ré na Kombi lá. Foi uma luta, mas chegamos. E quando nós saímos da BR, todas elas, glória a Deus, aleluia, misericórdia, Senhor, estamos aqui, já chegamos. Então, assim, eu fico muito, muito feliz. E essas são amizades genuínas, amizades gostosas que a gente tem, né? Tá linda ali, a Linda estava desesperada, ela estava junto na Kombi lá. Deu certo, né, irmã? Então, vamos lá. Glória a Deus, né? Então, é isso. Então, vamos começar na palavra aqui. Eu falei que ia faltar gente para agradecer, né? Mas não for o que eu for lembrando, eu vou falando aqui, tá bom? Mas a gente vai ler, então, entrar na palavra aqui. A cura do paralítico em Cafarnaum. Diz assim, lá no livro de Marcos, então, capítulo 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta lhes achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levando por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. E essa parte aqui é muito importante, tá? Diz assim, ó, que Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, estão perdoados seus pecados. E aqui Jesus estava apenas começando o milagre, e já começou a murmuração. Mas alguns escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Versículo 7. Por que fala desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil? Dizer ao paralítico, estão perdoados seus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Glória a Deus, aleluia. O que nós podemos aprender aqui com esse texto? Primeiro que não falou nada, não teve a palavra da amizade aqui, né? Nós vamos falar sobre amizade hoje. Mas no texto que a gente leu aqui, não fala sobre amizade. Então vamos identificar onde que estavam as amizades aqui, a amizade nesse texto aqui. A amizade estava no fato de 4 homens saudáveis, 4 jovens saudáveis, 4 pessoas saudáveis, que não precisavam se preocupar com um paralítico, que de nascença, que estava a vida dele inteira numa cama, eles não precisavam se preocupar, eles podiam muito bem ter ido lá e receber a palavra, ter ido lá e conversado e visto Jesus pregar. Você imagina, irmão, você está numa cidade e de repente está ali o Jesus, Filho de Deus, Todo-Poderoso, pregando. O que a gente faz? Primeira coisa, você vai sair correndo para ver, correndo para ouvir. Você não pensa em uma pessoa que está doente. Será que a gente faz assim, quando a gente, às vezes, sai atrasado para vir para a igreja? Se preocupa de chamar alguém, trazer alguém? Enfim, esse homem, então, estava lá doente, mas a amizade está nesse ponto aqui. Porque alguém não se esqueceu dele. Alguém não se esqueceu do paralítico. Um desses 3 aí, eu imagino assim, que falou assim, olha, Jesus está vindo, Jesus está aqui na cidade, Ele está tão perto, Jesus está tão próximo. E eu tenho aquele amigo lá, que precisa de Jesus. Eu posso ir lá ouvir a palavra dele. Eu posso ir lá receber do Espírito Santo. Mas o meu amigo precisa mais.
O meu amigo que está lá doente, ele precisa, e Jesus pode curar. Então, essa pessoa, ela se encheu de coragem e de ânimo e de alegria de pensar que o amigo dele, paralítico, podia andar. Então, basta só uma pessoa para inflamar os outros, sabe? Isso serve tanto para o bem quanto para o mal. Uma pessoa pode inflamar os outros a fazer coisas ruins. Uma pessoa pode incentivar as outras pessoas a fazer coisas boas. Então esse jovem, essa pessoa, pensou assim: eu preciso ir lá buscar meu amigo, mas eu não vou conseguir trazer ele sozinho. Então, logo ele foi procurar mais 4 pessoas, mais 3 pessoas. Não, em 4 a gente consegue. Veja o que é a atitude e o que é a vontade de ajudar, o desejo de ajudar, o desejo de buscar o próximo, desejo de alcançar o ferido. Como diz lá em Tiago 1:27, não estava nem na palavra aqui para me falar isso, mas é de Deus então, que a verdadeira religião é essa: atender os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Amém, glória a Deus. E segunda coisa, se mantém contaminado do mundo. 2 coisas que a gente não vê hoje. As pessoas estão se contaminando nesse mundão aí, muitas vezes incentivadas e levadas por amigos. Infelizmente, amigos do mundo, pessoas do mundo, têm tirado irmãos de dentro da igreja. Nós temos que fazer diferente. É nós que temos que trazer pessoas do mundo aqui para a igreja. Amém? Glória a Deus. Irmãos, com essa palavra eu não estou querendo falar que eu não posso ter amizade lá fora, não. Meus melhores amigos, tenho muitos amigos, alguns amigos, aliás, a gente não tem muitos, né? Difícil quem tenha muitos, a não ser no Facebook. No Facebook a gente tem bastante, né? E nem no Facebook eu tenho muito ainda. Esses dias eu estava vendo lá no Facebook, eu sigo mais pessoas do que pessoas me seguem. Então tá desbalanceado isso daí. Mas enfim, não, e Facebook também é coisa de velho, né? Dizem os jovens aí, né? Os novos aí, porque saindo um pouquinho da palavra aqui, os jovens é TikTok, é outras coisas agora, né? A gente quem tem Facebook diz que é velho. Eu sou da época do Orkut ainda. Mas assim, pessoal, a gente estava lidando com os adolescentes lá, sabe? E os adolescentes, pastor, eles têm uma crise existencial, vamos dizer assim, sabe? Porque eles não são tão velhos, para ser chamados de jovens. E eles não são tão novinhos para ser chamados de criança. Inclusive, eles não gostam de chamar eles de criança, né? Então, eles não são nem adultos, jovens, nem crianças. Então, eles estão no meio ali, né? E eu vejo que eu também estou no meio, assim, nessa mesma crise, sabe? Na crise da meia-idade que falam aí, né? Porque eu não sou tão velho para ser idoso, também não sou tão novo para ser jovem. Então, eu estou no meio. Eu sou um seminovo, vamos dizer assim, então, né? Glória a Deus. Quem que mais? 40 anos aí, é seminovo. Seminovo pode ser um seminovo bem conservado, né? Vamos dizer assim. Se fosse um carro, né? Seminovo bem conservado. Mas, enfim, voltando aqui então para a palavra, aquele amigo, ele incentivou e ele colocou aquela chama, sabe, que faltava no coração dos outros. Olha, o nosso amigo lá, ele está doente e Jesus está aqui. Mas nós estamos indo lá ver Jesus. Nós estamos indo lá assistir Jesus pregar. E Jesus está pregando lá, a gente não pode perder, a gente não pode se atrasar. Não, mas vamos buscar o nosso amigo. Jesus tem uma obra para fazer na vida dele. Então, esse amigo, ele incentivou logo 3. Eu não consigo carregar ele sozinho. Ele é muito pesado para mim carregar. Sabe? Às vezes, o fardo é muito pesado para você carregar sozinho. É difícil. Como eu falei para vocês, quando a gente se coloca à frente de um ministério, na frente de qualquer coisa que seja, de uma célula, seja o que for, a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa de amigos. E esse jovem, ele incentivou os amigos dele, falou: vamos lá, vocês precisam me ajudar. Me ajudem, não adianta, a gente está bem, a gente vai ouvir Jesus, e Jesus vai fazer um milagre na vida daquele que precisa. Jesus vai fazer um milagre na vida do nosso amigo paralítico. É claro que ele não falou paralítico, deve ter falado o nome mas aqui na palavra não fala. Simplesmente só fala que ele era um paralítico.
Resumindo aqui, então ele conseguiu ali o apoio dessas 3 pessoas, e essas 3 pessoas então agora já não é mais um, já são 3, e vão lá, e os 4 agora, né, já são 4 agora, os 4 lá buscar o paralítico. Eu fico imaginando assim, irmãos, quando eles chegam lá para conversar com esse paralítico, o paralítico não queria provavelmente nem saber de Jesus, o paralítico já estava sem esperança, o paralítico já não tinha como ele chegar até Jesus. Não sabemos a distância da casa que estava, e o paralítico estava lá. Beleza, não tem ninguém mais aqui na cidade, está todo mundo vendo esse tal de Jesus, não tem quem me leve, eu vou ficar aqui. Vou morrer nessa cama aqui, provavelmente. Sem esperança. Sem perspectiva de futuro. Você conhece alguém que está assim? Sem esperança? Sabe? Talvez uma pessoa que já esteve na igreja, já pregou, já cantou, já louvou, mas está paralítico na fé. Essa é a pior paralisia que tem. Uma pessoa paralítico na fé, parado, paralítico é de parado, pessoa parada na fé, uma pessoa estagnada, sabe? Eu consigo lembrar de algumas aqui, de algumas pessoas. Infelizmente, lá em Romanos diz que Deus dá uma medida de fé para cada um. Mas essa medida de fé não quer dizer que a gente tem que ficar só com ela, a gente aumenta ela. E também a gente pode diminuir. Sabe, quando a gente vai num retiro, que nem esse que a gente foi, a nossa fé aumenta. A nossa fé vai lá para o céu. Mas a tendência é se esfriar até o próximo retiro. Mas a gente tem que se manter firme também até o próximo retiro. A gente tem que se manter aqui na casa. A gente tem que se manter na presença do Senhor até o próximo retiro, para receber aquela carga novamente. Amém? Mas a gente não pode viver apenas de retiro em retiro, em retiro, em retiro. Não. Nós, como eu falei, temos que nos manter na presença do Senhor. E eu não digo isso só na igreja, só vindo para a igreja. Essa ideia desse culto Aviva Mais, eu tenho certeza que foi uma ideia que veio dos céus para os pastores. Porque aqui a gente realmente, na terça-feira, tem sido um momento de recarregar a bateria sem estar lá no encontro com Deus. Aqui a gente recarrega mesmo. A gente volta cheio do Espírito Santo. Todo o culto Aviva Mais, a gente vê milagres acontecendo aqui. Pessoas se convertendo, o Espírito Santo descendo, pessoas sendo batizadas, falando em línguas. Então, glória a Deus por isso. Então, será que você consegue trazer um amigo seu? Talvez seu amigo está paralisado lá na fé também, sabe? E esses amigos, então, ali agora, eles chegaram lá para falar com esse amigo, eu fico imaginando a cena, sabe? Eles chegando lá para o amigo deles, olha, Jesus está aqui na cidade, Ele está aqui perto. E nós viemos aqui para buscar você. Nós vamos levar você até Jesus. E esse amigo ali, esse paralítico que já está desanimado, talvez tenha falado assim, não adianta de nada, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Mas eles insistiram e conseguiram de alguma forma pegar ali o paralítico. Mas como que vocês vão me levar? Sabe quando a pessoa acha um problema para cada solução? Os caras já estavam ali para pegar ele já. Mas quando a pessoa está desanimada, não é nem só uma questão de fé, não. É uma questão até de pessimismo. Porque mesmo que ele fale assim, já que vocês estão aqui, eu vou. Então, já que vocês vieram, então vamos. Sabe? Aquela pessoa que... E isso, irmãos, eu não estou falando somente de pessoas do mundo, pessoas dentro da igreja mesmo. Que às vezes até vem, que às vezes até está aqui, mas pessimista, desgostosa, sabe? Então, ali naquele momento, provavelmente esse paralítico ali, já sem esperança, quer me levar? Então me leve. Vamos lá ver esse Jesus aí, vamos ver qual que é, o que vai acontecer. Nesse momento, esses 4 amigos ali, um deles podia ter desistido. Se apenas um falasse, eu não vou levar, o cara já está reclamando aí. Mas não, eles se manteram. E eles pegaram ali, cada um, a gente imagina a cena, né? Cada um num lençol assim, e arrastando pelas ruas de Cafarnaum lá, até chegar lá na porta. Quando eles chegam na porta, para entrar, para Jesus curar, para Jesus fazer a obra, mais um empecilho, mais uma pedra no caminho. A casa estava cheia. Não podia ser diferente, né? Jesus pregando, falando lá dentro da casa, como que não ia encher? As casas lá não deveriam ser uma casa muito grande naquela época, né?
as casinhas humildes. E ali Jesus falando e pregando, e pessoas sendo curadas, e milagre acontecendo, como vai acontecer aqui hoje. E como já está acontecendo. A partir do momento que você pisou aqui, Deus já está falando com você, tenho certeza. Tem um propósito na sua vida. Quero que nesse momento você pense em um amigo seu. Apenas um, ou dois, ou três, quantos você lembrar. Mas é importante você focar em um, naquele que mais tem necessidade. Eu consigo pensar aqui já desde a hora que eu entrei. Desde lá do retiro, estou pensando nesse meu amigo. Que está exatamente desse jeito. Por que você fica perdendo tempo com igreja? Ele fala para mim. Você tem muito mais que fazer, cara. Você tem muito mais a que ganhar trabalhando. Está aqui, agora eu vi ali o pastor Camilo. O pastor Camilo conhece esse meu amigo. Talvez só de vista, pastor. Lá no centro tem um lugar lá que eu faço minhas paradas lá para tomar café às vezes, sabe? Também sou de Deus, mereço, né? Estou na correria, para quem não sabe, eu sou motoboy. E às vezes eu paro lá, lá eu encontro o pastor Camilo lá às vezes. Ele também está na correria dele, também vai lá tomar café. Uma panificadora muito boa lá, né, pastor? E o pastor sempre vê eu com esse meu amigo lá. E esse meu amigo é totalmente descrente, as ideias dele são totalmente diferentes da minha, tanto politicamente quanto... Sabe? Mas mesmo assim eu amo ele tanto e eu vejo ele aqui dentro um dia ainda. E eu convidei ele para vir aqui hoje, mas ele negou. Mas por quê? Não é culpa dele. A infância, a vida dele levou ele a endurecer o coração, como a vida daquele paralítico. Pense você viver numa cama naquela época, sendo acusado porque era amaldiçoado quem tinha algum problema naquela época, né, pastor? Quem tinha algum problema naquela época de saúde assim, era uma pessoa que os familiares era amaldiçoado, porque eles acreditavam assim. Então a pessoa, além de sofrer com a enfermidade, eles eram acusados de que está sendo um castigo de Deus na vida dessa pessoa. Por isso que ela está assim. Então, como que essa pessoa não vai estar endurecido o coração? Meu amigo sofreu bastante também. Então o coração dele está endurecido. Mas aos poucos eu estou amolecendo. Aos pouquinhos. Eu não, o Espírito Santo, né? Enfim, quero que você pense então nessa pessoa aí. E quando essa pessoa vier aqui, quando essa pessoa for para o encontro com Deus, for para uma célula, e quando essa pessoa estiver salva, eu quero que você venha aqui dar um testemunho. Amém? Pensa nesse seu amigo. Pode ser o irmão, pode ser alguém de casa. Sabe? Eu tenho um privilégio, sabe, irmãos? Que o meu melhor amigo é meu irmão. E ele está aqui hoje. Então o meu irmão e o meu melhor amigo são a mesma pessoa. Glória a Deus por isso, né? Enfim, então ali, eles chegaram ali e está agora fechado. E às vezes, talvez, o paralítico, eu fico imaginando assim, sabe? Que o paralítico, olha aí, ó, tá vendo? Me arrastaram a cidade inteira, chega aqui, não pode entrar, não posso ver o homem. E você ali com todo amor, com todo carinho. A gente vê isso também nos encontros com Deus, né? A gente lá sofrendo pela pessoa, levando a pessoa lá, jejuando e tal, e as pessoas lá reclamando. Alguns querem até vir embora. No encontro que eu fui receber, hoje eu estava vendo a foto lá, pastor, do nosso encontro lá, quando eu fui para receber a primeira vez, em 2022. E eu vi muitos irmãos que se receberam lá, nessa foto eu vi, estão aqui hoje. Glória a Deus por isso. Estão servindo, estão aqui. E receberam junto comigo lá. E eu vejo assim que naquele encontro me chamou a atenção porque teve uns 3 abençoados, que diz o pastor lá, que queria vir embora. No primeiro, que não pode falar, tem que ficar quieto. Não pode tomar uma. O cara achou que ia poder beber lá. Teve um que inclusive levou até uma garrafa térmica, que queria ficar tomando cafezinho na cama lá, na garrafa térmica dele, com bebida alcoólica dentro. Não, é meu cafezinho, não consigo dormir sem tomar café. Então, assim, a gente está batalhando, está lutando e parece que a pessoa não, sabe, não está querendo. Mas, no fundo, é porque ela não experimentou o que você experimentou. Aquele paralítico não tinha ouvido Jesus falar como um daqueles 4 amigos ali tinha ouvido Jesus falar. Não conhecia Jesus como aquele amigo conhecia. Você não conhece, as pessoas, esse amigo que você pensa aí, que você imaginou, que você pensou, talvez teu parente, não conhece Jesus como você conhece. Se ele conhecesse o Jesus que você conhece, que você sente aqui na igreja, que você sente no encontro com Deus, ele estaria aqui. Então, não vamos desistir de lutar pelos nossos amigos, sabe?
Agora, então, eles estão com essa dificuldade. Quem sabe ali o rapaz murmurando ali. Agora, me arrastaram a cidade inteira, quero que vocês me levem para casa de volta, quem sabe, né? Mas alguém olhou aquele teto assim e pensou, e falou, na verdade, né? Esse teto aí não é tão alto, hein? Acho que dá para a gente escalar isso daí. E os outros, você está louco? Como é que a gente vai subir com o homem aí? Outra, se a gente conseguir chegar lá, Jesus ainda vai tocar nós de lá. Mas eu imagino que o teto não deveria ser tão alto que nem isso aqui, né? Senão, não sei. Mas não deveria ser tão alto mesmo. E ali, nesse momento, então, um pensou assim, deu a ideia, olha, então vamos dar a volta na casa e a gente sobe por um lugar onde que a gente fique lá próximo de Jesus ali, mais ou menos onde que Jesus está falando, e a gente desce por cima. E a gente desce ele. De telha, tira as telhas, né? E desce. E ali, para ele convencer agora, já fica mais fácil. Para convencer esses amigos a fazerem isso, fica mais fácil, porque o mais difícil era convencer a trazer o amigo até ali. Depois que está ali, já é meio caminho andado. Então, o mais difícil, a missão mais difícil tua, é trazer esse amigo que você pensou aqui. Depois que está aqui, aí o Espírito Santo vai agir. Amém? Ou às vezes, esse teu amigo, ele não vai nem pisar aqui na igreja, ele vai direto lá para o encontro com Deus, vai para a cela para o encontro com Deus. E quando ele pisar aqui, que ele vê aquela energia daquelas crianças que estavam aqui pulando, aí ele vai se sentir impactado, né? Como muitos que vieram aqui só para buscar os filhos e ontem saíram daqui cheios do Espírito Santo, impactado com os testemunhos. Nós levamos algumas crianças lá, vizinhas nossas lá, já tem testemunho lá, pastor, das crianças. E não tem como você não se, como é que eu posso dizer, você não se emocionar, você não se envolver com uma criança que chega triste no lugar e sai feliz e vem aqui pulando daquele jeito. A energia é muito alta, muito grande, é o Espírito Santo agindo ali, através das crianças. Como ele falou mesmo, que o reino dele é dos pequeninos, né? E as crianças são sinceras, pastor, são honestas, elas não mentem. E elas não ficam bravas muito tempo também, né? Elas brigam e daqui a pouco já estão junto de novo, né? São sinceras de coração. Então, quando essas crianças entram aqui, eu fico impactado, assim, sabe, de ver. Alguém falou para mim lá, eu acho que foi até umas irmãs da cozinha falou na Kombi, eu gosto de ver a entrada. Eu gosto de ver as crianças entrando lá na igreja, pulando. E é uma bênção, é bom mesmo, né? Mas aí, como a pastora falou ontem, a gente tem que continuar o trabalho, né? A gente não pode parar, porque ali também tem um pouco de empolgação. E aqui dentro da igreja, como meu pai falava, ser crente dentro da igreja é fácil, muito difícil é fora. Amém? Mas esses 4 amigos, então, eles foram crentes fora da igreja, fora, longe de Jesus. Sem Jesus estar vendo. Até ali, Jesus não está nem sabendo de nada que está acontecendo. Até poderia estar, né? Porque ele é onipotente, onisciente. Mas estava fora dos olhos de Jesus ali. E eles estavam lutando por aquele amigo dele. E lutando. E não foi fácil. Olha até aqui o que aconteceu já. Aí agora eles sobem lá na casa. Vamos destelhar. Vamos tirar as telhas aí. Vamos lá, tirando telha por telha. De repente, Jesus ali pregando dentro da casa e vê aquela claridade lá de cima. Jesus para então e começa a olhar ali o que está acontecendo. E começa a acontecer o que ninguém imaginava. Começa a descer aquele lençol com um corpo ali. Imagina o desespero do paralítico, né? Se esses caras me derrubam aqui. E ali então nesse momento começa a descer e eles não derrubaram. Não sei como é que eles fizeram, se colocaram uma corda, o que inventaram lá, mas desceu como um cesto assim. Desceu na frente sim, de Jesus. E ali então diz a palavra aqui, é a coisa mais linda que tem, no versículo 5, que Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Amém? E o detalhe aqui, que muda tudo aqui o contexto, é apenas um S na palavra vendo-lhes a fé. Vendo-lhes com S no plural, vendo-lhes a fé. Jesus não estava vendo a fé do paralítico, senão ele estava falando vendo-lhe a fé. Jesus estava vendo a fé dos 4 amigos lá. Amém? Glória a Deus. Diz a palavra que Jesus vem olhando lá para cima e Jesus provavelmente não está nem preocupado com o paralítico, né?
Não preocupado no sentido figurado, né? Porque ele vai curar o paralítico. Mas o que eu digo assim, ele está impressionado e feliz e orgulhoso dos 4 caras que estão lá em cima. Quem sabe Jesus pensou assim, olha, não está tudo perdido a humanidade. Tem 4 amigos lá em cima que se incomodaram de vir trazer o paralítico até aqui e passaram por tudo isso, por cima da multidão, e com certeza pessoas xingando, porque estão subindo dentro da casa, porque está tirando a atenção de Jesus, no meio da pregação de Jesus, se vocês vêm atrapalhar. Mas Jesus não pensou assim, não olhou dessa maneira. Jesus diz aqui a palavra, vendo-lhes a fé, disse para o paralítico que estão perdoados seus pecados. E lá no final, no versículo 12, o paralítico saiu carregando o seu leito. Glória a Deus. Posso ouvir uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Aleluia. E esse milagre só aconteceu porque teve alguém que se preocupou com o necessitado. Esse alguém tinha um amigo que estava lá. Como eu falei lá para as crianças, né? Quem sabe eram 4 amigos ali, eles conseguiram mais um para jogar no time deles, né? No futebol lá. Se fosse futebol de salão, já dava um na linha, um no gol, 4 na linha, né? E eles agora estão cheios de testemunho para dar, porque agora Jesus fez um milagre ali na vida daquele homem. Eu imagino aquele homem saindo dali cheio do Espírito Santo, e mesmo assim algumas pessoas reclamando ainda. Mas aquele homem sai dali renovado, andando. Ele voltou numa maca, ele voltou numa cama, ele veio carregado, mas agora ele está voltando, aliás, ele veio carregado e está voltando andando. Correndo, quem sabe, pelas ruas de Cafarnaum, pelas mesmas ruas que ele veio arrastado, agora ele vai correndo. E os 4 amigos têm que descer da casa correndo para abraçar ele e sair atrás dele lá. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que pela primeira vez, Jesus, aqui diz na palavra que vendo a fé dos 4, né? Geralmente, todos os milagres, diz que Jesus, vendo a fé dele, vendo o coração dele, da pessoa, falou, como na mulher lá no tanque, né? A mulher, e Jesus vendo a fé dela, disse, seus pecados estão perdoados. Jesus vendo a fé da pessoa, falava, seu pecado está perdoado, vai e não peque mais. Mas aqui Jesus disse, seus pecados estão perdoados, vai e não peque mais, graças à ajuda dos amigos, vendo a fé dos amigos. Olha que interessante isso. Agora esse homem que já não tem fé, não tinha fé, está cheio do Espírito Santo, e agora ele tem mais fé do que os amigos. Amém? Glória a Deus. Agora ele pode fazer uma célula na casa dele, porque já tem 4 amigos, mais ele, já são 5, e já pode começar uma célula, e já pode começar um pequeno grupo, e já pode fazer uma casa de paz, como fizeram na minha casa, um dia uma casa de paz, e isso salvou a minha casa, salvou toda a minha família. E agora aqui eu quero falar sobre isso um pouquinho. Um dia teve uma família que se preocupou comigo, com a minha família. Sabe, irmãos, eles não tinham por que perder tempo de fazer casa de paz na minha casa. Afinal de contas, a minha família e eu era uma pessoa que só queria saber de ouvir música sertaneja e beber no final de semana. E os vizinhos têm que chamar até às vezes a polícia, reclamar de barulho e tal. Por que se incomodar comigo? Por quê? Mas essa família, eles se preocuparam comigo. Eles viram, quem sabe, até potencial lá, né, na minha família. E chegou um momento que a minha família estava toda nos caminhos de Jesus, mas eu não ainda. Afinal de contas, eu não queria abandonar a cervejinha. Uma cervejinha num calor é bom, churrasquinho. E eu não queria abandonar isso. E isso é tão pouco, sabe? É tão pouco. Perto do que Jesus me entregou, perto do que Jesus me deu, perto do que Jesus fez na minha vida. Mas naquele momento ali eu não entendi assim, não. Eu queria... Não estava fazendo nada de errado na minha cabeça, pensando, né? Não estou fazendo nada de errado. Qual que é o problema? Não estou incomodando ninguém. Não fico bêbado. Eu não estou bêbado.
Mas o meu problema foi que, certo dia, eu fiquei bêbado. E eu passei vergonha na frente da minha família, dos meus filhos. Quando eu estava no mundão, eu bebia e eu tinha vergonha, porque eu era daqueles bêbados que perde a linha, que nem os jovens falam aí, né? Perdi a linha. E eu não queria que meu pai me visse daquele jeito. Eu não queria que minha mãe me visse daquele jeito. E eu fugia, eu saía. Quando eu bebia, eu ia posar na casa da minha avó. Que vó é assim, né? Ela vai lá, passa a mão na cabeça, né? Adula. E eu ia lá atrás da minha avó. E a minha avó não contava nada para o meu pai que eu cheguei bêbado. E meu pai e minha mãe perguntavam e ela falava, não, foi uma bênção. Estava bem. Estava aqui o final de semana inteiro, nem saiu daqui. E eu estava lá dormindo. Então deixa eu falar com ele. Ele está dormindo. Como é que está dormindo meio-dia? Enfim. E eu fugia, né? E ia lá para a casa da minha avó. Lá no Jardim Gabinete. E a gente já morava aqui, já, no Augusto. Eu moro aqui perto da igreja. Então, eu tinha vergonha de parecer daquele jeito, porque eu ficava irreconhecível. Mudava o semblante. Eu pagava mico, sabe? Passava vergonha mesmo. Então, nunca meu pai me viu bêbado, eu acho. Tá aqui meu irmão que vai me ajudar a lembrar. Mas eu acho que não. Meu irmão já me viu bêbado muitas vezes. Sabe que a minha cunhada e meu irmão se preocupavam com isso. De ver eu bêbado e eu não estava dando um bom exemplo. Obrigado, pastor. Vou tomar um golinho aqui, graças a Deus. Que privilégio, hein? Aguinha com gás. Aí sim, olhar a palavra. Agora eu lembrei do meu filho, os meninos vão tirar sarro do Caio lá. O Caio, quando era pequenininho, ele falava água de gás. E a gente estava no shopping, às vezes, tomando lá, se entupindo de Coca-Cola, e o pequenininho, 5 anos, tomando tal da água de gás dele. Trocava Coca-Cola por água de gás. Mas é bom demais, né? Mas água com gás, a primeira vez, já vou deixar a dica para os irmãos que não tomou aí na primeira vez, é ruim, tá? Depois se vicia, aí fica bom. E eu sei que, voltando lá para o testemunho, eu também não queria que meus filhos me vissem bêbado. Qual pai que gosta que a família veja ele naquele estado deplorável? E quando eu ficava bêbado, eu ficava num estado deplorável mesmo. Mas de vez em quando eu bebia, porque, afinal de contas, é muito raro eu ficar bêbado. Eu não fico bêbado, não acontece isso comigo, é bem difícil. Certo dia, quando foi no último dia da Casa de Paz, a gente tinha marcado um churrasco. Aliás, desculpa, antes de começar a Casa de Paz, na nossa casa, a gente tinha marcado, um amigo meu tinha convidado, tinha convidado eu para participar de um churrasco de aniversário na casa dele, lá em Colombo. E esse meu amigo falou bem assim, a gente está fazendo uma inteira aí para pegar bebida alcoólica, chopp e tal, e a gente quer que você vá. Então, eu falei, então tá bom, quanto que é, ajudei lá. E a gente ficou um mês planejando, fizemos o grupo do aniversário lá, né? Agora tem essa facilidade, né? Quando tem aniversário de alguém, você faz o grupo, já mobiliza todo mundo ali. Mobilizamos, a bebida estava lá preparada, os litros de chopp. E estava tudo certo lá para... E nós, ao mesmo tempo, a Casa de Paz rolando na minha casa. Mas ninguém desconfiava, né? Eu não falei isso para ninguém. Então, a Casa de Paz ali, a gente combinou esse aniversário antes da Casa de Paz. Então, a gente nem sabia que ia ter Casa de Paz, mas já estava combinando a festa lá. E eu sabia que lá ia ser... O negócio ia pegar lá, na festa. Ia naquela expectativa para essa festa, aniversário, bebida alcoólica, vai ter chopp e tal. E a Casa de Paz lá em casa rolando. E ali Deus foi trabalhando, Jesus foi trabalhando através da vida do Rafael e da Jaqueline. Aleluia. E eles iam lá em casa e eles falavam de Jesus. E sabe que chegou um momento que a gente até esqueceu desse aniversário. Mas no último dia da Casa de Paz... Então, agora eu estou com 3 amigos, né? Eu tenho aqui a Jaque, o Rafael e a família deles, o David, junto com a Regi, minha cunhada, Thomas, ali orando, intercedendo por nós aqui. E agora eu tenho outro amigo lá do outro lado, lá em Colombo, preparando lá também a festinha lá dele. E agora eu precisava fazer uma escolha. E a festa era no último dia da Casa de Paz. E nós não fizemos uma escolha, Nós pegamos os 2.
Falamos assim, vamos terminar a casa de paz. Quando foi no último dia, aquela casa de paz rolou. Estou até com vergonha da Jaque, que ela nem sabe disso. Mas nós estávamos querendo que terminasse logo. Que demora essa casa de paz, até nós ir até Colombo, lá acabou a bebida. Lá. E ali nós agora saímos correndo quando acabou a casa de paz. Nos arrumamos e fomos lá para Colombo. E quando a gente chegou lá, estava rolando o festerê. E em nenhum momento eu pensei em desistir de ir para essa festa, sabe? No final ali. Porque a casa de paz tinha sido uma tão bênção assim, sabe? A gente viu o amor assim, no olhar deles, aquele carinho por nós ali, pela nossa família. Eu podia não ter ido para essa festa, mas eu fui. E nesse dia que eu fui para a festa, Satanás tentou tirar minha vida. Porque ele sabia o que ia acontecer depois. Satanás ataca você, irmão, porque ele sabe o potencial que você tem. E ele vai tentar, quem sabe, até tirar a tua vida. E foi o que aconteceu naquele dia. Eu saí dali, a gente foi de carro lá para Colombo e comecei a beber lá. Mas eu falei, eu vou beber um pouquinho só, eu consigo controlar. Mas eu não controlei. E eu era daqueles bêbados que, como eu falei, eu esquecia de tudo, sabe? Eu esquecia o que tinha acontecido. Então, chegava um momento que depois daquele momento ali, corta e eu só acordo no outro dia. Qualquer cama, qualquer lugar que eu tiver. Aliás, acordava, né? Está amarrado, acordava, acontecia isso. E eu sei que naquele dia eu envergonhei minha família. Minha esposa viu que eu estava passando dos limites e ela tentou me parar, mas eu não parei. E como eu me arrependo de ter ido nessa festa. Eu podia ter ficado ali na casa de paz. Da casa de paz foi uma bênção. A gente podia ter feito uma carninha ali, feito alguma coisa para os nossos discipuladores, para os nossos amigos que estavam ali de verdade, intercedendo por nós. Mas no momento que eu estava lá na festa, no momento que eu estava lá bebendo, eles estavam com o joelho dobrado, orando por mim, pela minha família. E no momento que Satanás me atacou, ele não conseguiu, porque tinha joelho dobrado. Onde tem joelho dobrado, Satanás não tem força. E tinha intercessão. O que aconteceu foi, naquele dia, eu cheguei muito ruim em casa, e eu passei mal, e eu tive um princípio de ataque cardíaco, alguma coisa assim, que o meu coração, a minha mulher falou que ele saía assim do peito, saltava assim, batia tão forte que saltava do peito assim, e a ponto dela chamar o SAMU, chamar socorro. Mas aconteceu tanta coisa ali, até aquele momento, que eu só fui acordar no outro dia, 3 horas da tarde. E ainda mal. E graças a Deus, aquele foi o último dia que eu fiquei naquele estado que eu bebi. Satanás não conseguiu tirar minha vida. Graças a amigos de verdade que estavam orando por mim. E naquele momento, depois que eu acordei, e eu revi tudo, pedi perdão para meus filhos, para minha família, e a gente começou uma vida nova a partir dali. E as coisas começaram a fluir, começaram a andar bem, começaram a ir bem. Quando a gente se posiciona, o mundo espiritual percebe. Satanás percebe que a gente está se posicionando, que a gente está se colocando do lado certo. Quando a gente tem amigos de verdade, fica muito mais fácil. Será que os amigos que vocês têm estão levando vocês para próximo de Jesus, como esses amigos do paralítico fizeram? Ou será que não? E a segunda pergunta é, será que você está trazendo seus amigos para próximo de Jesus? É claro que tem todo um contexto, a gente sabe que cada situação é uma situação diferente, ninguém vai trazer o amigo pelo pescoço, mas vamos dobrar nossos joelhos, orar, interceder. Hoje, no final do culto aqui, eu quero fazer uma oração especial para aquele amigo que você pensou lá naquela hora que eu falei no começo. E para a gente ouvir muitos testemunhos daqui.
E já estamos preparados para isso. Glória a Deus. Então, graças aos meus amigos de verdade, eu estou aqui hoje. Porque eles não desistiram de mim. Porque eles continuaram de joelho dobrado. Então, você é esse amigo de verdade? Você pode fazer isso pelo seu amigo? Você pode fazer isso pelo seu irmão, pelo seu primo, pelo seu tio, por qualquer pessoa que venha na tua mente. A gente fala de amigo, é qualquer um que você lembre aí. Pelo seu filho. E eu queria ler com vocês também mais alguns provérbios. Eu vou pedir para eles colocarem no telão aí. Provérbios 12, 26. Ele fala sobre amizade também. Olha que benção, meu celular acabou a bateria. Provérbios 12, 26. Pode colocar aí para nós? Olha lá. Ó. Vocês podem ler comigo? O justo serve de guia para os seus amigos, mas as trilhas dos ímpios os induzem ao erro. Provérbios 12, 26. Agora o Provérbios aí, 16, 29. Coloca lá para nós, lá, fazendo favor, irmã. Olha lá, ó. O homem violento... Vocês perceberam que o meu amigo, ele não fez por mal. Ele achou que estava fazendo uma coisa boa me convidando para o aniversário dele. Mas ele me aliciou para o mal. Ele me levou para um lugar ruim. Provérbios 17 e 17, fazendo um favor lá. Vocês conseguem ver? Eu estou na frente aqui, eu estou perdido. O amigo dedica sincero amor em todos os momentos e é um irmão querido na hora da adversidade. Agora nós estamos falando do amigo de verdade. Enquanto o meu amigo me levou lá para um lugar ruim, como diz no provérbio anterior, agora nesse provérbio a gente já está falando dos amigos sinceros e honestos e dos amigos que realmente se preocupam com nós e dos amigos que estavam de joelho dobrado no momento que eu estava precisando. Amém? O último lá, Provérbios 18, 24. Cuidado, as muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigo que é mais chegado que o irmão. Glória a Deus. E, aliás, tem amigos que se tornam irmãos. Aqui na igreja eu tenho muitos amigos que se tornaram meus irmãos, de coração, assim. E sabe, a gente está falando sobre a amizade lá de fora, comparando com a amizade aqui de dentro. Sabe aonde você vai conhecer e você vai ganhar muitos amigos? Servindo nos encontros com Deus. Quando você serve no encontro com Deus, você vai fazer uma amizade profunda, né? A gente estava falando esses tempos sobre discipulado, ser um discipulado profundo. A gente faz o discipulado profundo, não o discipulado raso. Uma amizade profunda a gente constrói nos encontros com Deus, servindo. Tenho visto muito isso, pastor. Como eu tenho feito amizade nos encontros com Deus de homens, dos adolescentes, de qualquer encontro com Deus que tenha, até mesmo nos retiros. Porque lá naquele momento que a gente está trabalhando, a gente está numa batalha. E quando a gente está numa batalha juntos, o laço de amizade, ele se fixa, ele aumenta, servindo nos encontros com Deus. Então, se tem alguém aqui que ainda não serviu, você tem que passar por essa experiência. Por isso que a gente fala que quando a gente serve, a gente recebe mais do que quando a gente está indo lá para receber. Porque o servir no encontro com Deus, as nossas amizades, a gente fica num regime de internato, sem celular e trabalhando junto em unidade. Cada um tem a sua função. E a gente ali naquele momento, a gente precisa da ajuda do amigo, realmente como numa batalha. Numa batalha, um soldado precisa do outro para se manter vivo. E no encontro com Deus, a gente precisa do nosso irmão que está servindo junto com a gente. Porque a gente não consegue fazer sozinho, não dá conta de tudo. Então, assim, quer conhecer um amigo de verdade, quer ter um amigo de verdade aqui dentro da igreja, vai servir lá no encontro com Deus com ele. Vai servir lá no encontro com Deus se você não tem nenhum amigo. Às vezes não tem nenhum amigo no mundo. Glória a Deus por isso. Mas se você quer fazer uma amizade verdadeira, vai servir no encontro com Deus. Ali você vai conhecer pessoas maravilhosas, como eu conheci. Pessoas que dedicam o seu tempo e o seu dinheiro também para fazer algo para o próximo. E glória a Deus por isso.
E a gente volta lá, então, como eu falei, cheio do Espírito Santo. E quando a gente vê o resultado dos testemunhos aqui no altar, vocês viram nesse domingo, como eu falei, a gente ainda está impactado, as crianças vindo, pulando e todas agitadas ali, pulando aquela música do canguru. Quem que estava aí? Eu vi muita gente adulta pulando aí, igual canguru. Inclusive nosso pastor estava ali. Estava pulando feito um canguru ali. Ó. E glória a Deus por isso, porque as crianças veem, sabe? É um exemplo para nós. Então, assim, glória a Deus. Eu espero que essa mensagem tenha falado com você. Estou chegando no final agora e eu queria pedir para a irmã apagar a luz aqui do altar e colocar aquela foto que eu falei. O último testemunho está sobre amizades. Ih, não está aparecendo direito. Esse jovem aí, aqui, apaga essa daqui, ó, fazendo um favor. Esse jovem aí, bonito, ele não escolheu bem as amizades dele. E era um jovem cheio de sonhos. Era um jovem trabalhador, honesto, bem educado e cheio de sonhos, como muitos jovens que a gente vê aqui na igreja. E falando sobre amizade, eu fico muito feliz de ver a amizade dos nossos jovens aqui, pastor. Eles são muito unidos, assim, sabe? E eu louvo a Deus porque meus filhos fazem parte desse grupo. Como eu sempre falo, o jovem ele precisa de grupo, né? Tá sempre em grupos. E eu louvo a Deus, dou graças a Deus porque os meus filhos estão reunidos com esse grupo aqui. E não com o grupo que nem eu servia antes, que nem eu estava na idade deles, grupo de torcida organizada e de confusão, enfim. Então, esse aqui era meu irmão, Tiago, o nome dele. E ele foi esfaqueado literalmente pelas costas por um amigo dele, que tinha tomado o café da manhã na mesma semana, junto na casa dele, na casa dos meus pais. Sentou na mesa e comeu da comida do meu pai, comeu da comida da minha mãe e do meu pai, e na mesma semana ele veio a esfaquear o meu irmão num ato covarde. Esse é o resultado das amizades do mundo. Infelizmente, meu irmão não está aqui, ele podia estar aqui com a gente. Ele tinha potencial para ser um pregador, para ser um cantor, para ser qualquer coisa que fosse aqui dentro da igreja, ou no mundo espiritual, ou na vida secular. Ele tinha muito futuro pela frente, mas não escolheu as amizades corretas. Ele pagou com a própria vida. Infelizmente, eu não tenho meu irmão aqui hoje. Ele é meio diferente, não sei se vocês repararam, é um pouquinho diferente de mim, né? Não sei se dá para notar, mas ele era mais parecido com a minha mãe. Minha mãe é morena e meu pai é italiano. Então eu puxei mais lado do meu pai e ele puxou mais a minha mãe. E o meu outro irmão, Thomas, ficou no meio aí. Puxou café com leite, um pouquinho de cada um. Mas enfim, então está aqui um testemunho que eu não queria estar falando, mas Deus colocou no meu coração para mostrar como exemplo do que o mundo lá fora tem para nós. É triste, é dolorido, machuca, mas é a realidade. E eu creio que meu irmão está salvo. Eu creio que meu irmão está na glória. Amém? E para finalizar, eu queria pedir para os irmãos se colocarem de pé. Eu quero, se puder apagar a luz agora do salão, fazendo um favor ali. Aí, glória a Deus. Deixa eu tomar minha água de gás aqui. Só assim para tomar água com gás. Irmãos, quero contar uma última história real, tá? Sobre amizade. E essa história me impactou. Aconteceu na Indonésia. Obrigado, irmão. Aconteceu na Indonésia. É uma história de 3 amigos e de um pai.
era um pai solteiro que sempre deixava o filho na escola e depois ele ia buscar no final. Então ele criava aquele filho sozinho e ele trabalhava e depois ele ia lá para a escola buscar o filho. E quando chegava lá no momento de pegar o filho estava todo feliz porque o pai estava ali, enfim. E o pai nunca se atrasava para buscar o filho. Só que o carro deles era muito velho, antigo, e começou a dar problema. E o pai um dia se atrasou muito. E quando ele chegou, o filho estava chorando. E aquele pai, então, se abaixou e falou: filho, eu posso me atrasar, eu posso demorar para vir, mas eu não vou deixar de vir buscar você. Jamais eu vou deixar você aqui na escola. Você vai sempre voltar para casa comigo. Fica tranquilo. E o carro desse pai continuou com os problemas e o pai começou a se atrasar, mas aquele filho agora já não estava tão desesperado mais, porque ele sabia que o pai podia atrasar, mas ele vinha. E em 2001 aconteceu um tsunami na Indonésia. E esse tsunami devastou toda a cidade lá que eles moravam. E esse tsunami destruiu a escola que o filho estava. Foi bem no horário da aula. E o pai estava a caminho para buscar o filho. E a escola ficou embaixo de escombros. Quando o pai chegou, não tinha mais escola, só tinha ruína. E o filho dele lá embaixo. Por um milagre de Deus, aquele filho se escondeu num lugar onde ele conseguiu arrastar mais 2 coleguinhas e ficaram os 3 ali, com vida ainda, embaixo dos escombros. Nesse momento que o pai viu aquilo, o pai ficou desesperado e começou a tirar a sujeira com a mão. Veio as máquinas e começaram a trabalhar, mas o trabalho era muito grande e não deram conta, o tempo estava ficando ruim de novo, e o filho estava lá embaixo, com os 2 amigos. E esse filho, diz a reportagem, que ele falava assim: fiquem tranquilos, os meninos chorando, fiquem tranquilos, o meu pai vai vir me buscar, e eu vou levar vocês junto, ele vai salvar vocês também. O meu pai vai vir me buscar, e ele sempre vem, ele pode se atrasar, mas ele vem, fiquem tranquilos. E toda hora que batia o desespero nas crianças, ele acalmava as crianças, os amiguinhos dele, com essa palavra. E nesse momento, acabou se passando o tempo, a chuva piorou, o tsunami voltou mais uma vez, e se passaram agora 5 dias, e as crianças estavam lá já sem forças, e o pai estava lá em cima, cavocando a escola ainda para achar o filho. Nem que fosse o corpo do filho. E ele talvez nem acreditava mais que o filho estava vivo, mas o filho ainda estava lá. E incentivando e encorajando os outros: meu pai vai vir me buscar, e meu pai vai levar vocês, vocês vão ser salvos. E foi o que aconteceu. Depois de 5 dias, aquele pai, as máquinas já não estavam mais trabalhando, porque era muito arriscado, os bombeiros já não estavam mais procurando, porque estava muito arriscado, era muito difícil achar alguém com vida. E esse pai conseguiu chegar lá naquele lugar, lá no fundo, prometeu que ele ia vir buscar a gente. Ele prometeu que ele ia vir me buscar. E eu estou esperando esse momento ainda. E eu quero levar 2 amigos comigo. Eu quero levar mais do que 2 amigos, quem sabe? E incentivar esses meus amigos: se acalmem. O meu pai vai vir buscar. O meu pai vai me salvar. O meu pai vai me levar para casa. Porque Jesus prometeu para nós que ele ia subir, ia preparar um lugar lá para nós, aconchegante. E que ele ia voltar para nos buscar. E pode demorar, pode estar demorando, mas ele vai voltar para nos buscar. Aleluia. Será que você pode orar para pelo menos um amigo seu ir para o céu com você quando o teu pai vir te buscar? Vamos fechar nossos olhos e fazer uma oração agora.